A gente está num ótimo momento para quem não comprou começar a comprar. E acho que a melhor estratégia que é o que funciona é você ir comprando aos pouquinhos todo mês, entendeu? Eles chamam de DCA, né? Dollar Cost Average. Sim. Que é tipo assim, pô, comprei hoje R$1.000. Mês que vem caiu pela metade, legal, vou comprar o dobro do que eu comprei hoje. Hoje, você pegar um CIO aí e falar, cara, eu tô pensando em ir pra nuvem, né? A única certeza que você pode dar pra ele é que ele tá atrasado. Aí você pode estar na fase de planejamento, na fase de migração inicial, na fase de otimização, não interessa, cara. Hoje o mundo tá se movendo muito rapidamente pra cloud, né? Vindo pra PM3, eu cheguei na PM3, minha matrícula é 03. Eu fui a terceira pessoa da empresa. E vendo a empresa crescer, hoje mulheres são maiorias na PM3. Tanto no dia a dia, mesmo operacional tático, mas entre as lideranças. De arquitetura, ele está ligado desde a estratégia e ele precisa olhar para as motivações do negócio para que ele consiga orientar a solução. E aí eu gosto dessa frase, né? Arquiteturas de transição. A gente fala do MVP, né? E depois fala das releases. Ele está para isso, né? Assim, eu tenho uma visão de futuro, um to be. E aí quais são as arquiteturas de transição que eu vou ter para ter os quick wins? Que eu acho que é um grande ponto forte. Acho né? que o ponto principal é esse, né? Se você não sabe qual é a visão de futuro do negócio, onde a empresa quer chegar, você não é capaz de fazer uma arquitetura de futuro. Exatamente. Como é que você vai traçar uma estratégia? Tipo, cara, a empresa, por exemplo, acho que aí você pode até dar um exemplo claro lá, Bruno. Você quer ter tantos usuários da tua carteira lá na Clever, da tua na Exchange, wallet, por na exemplo. Exchange. E aí o Marlon lá pode falar melhor que eu, na verdade. Por que ele chegou e pensou numa arquitetura de microserviços orientado ao evento? Imagina se ele fizesse a solução toda baseada em poolings, em request response. Não ia casar. Ou um monolítico, pensa aí, ó. Monolítico. Não, e se você pensar, de repente, no momento em que você está no começo do produto, um monolito fazendo pooling resolveria. Não. Mas como ele conhece o objetivo a longo prazo da companhia, do negócio, você já arquiteta aquilo, projeta aquilo preparado para dar a mesma escala para o futuro. E aí o legal, até o Marlon pode falar melhor aí, ele abstraiu de tal forma que ele chegou na solução que os order books são autônomos por pairs. Ou seja, é um negócio... Assim, eu não ia conseguir chegar no nível desse, de abstração, de pensar nisso. Eu ia fazer lá os microserviços e tal, mas eu não ia conseguir pensar em separar instância por pair. Ou seja, né, como o negócio está perto do desenvolvimento mesmo, né? Não pode ser muito verticalizado. Aí você mete uma arquitetura corporativa, você mete um board, e você mete uma arquitetura, um conselho administrativo, um conselho estratégico, você mete uma arquitetura corporativa, você mete uma arquitetura de solução, aí você coloca mais o tech lead, você coloca o desenvolvedor. Quando chega no dev, o dev já não sabe mais o que está acontecendo. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Mas aí veja, ele conseguiu pensar como trader, como você colocou. Tipo assim, o que eu faço aqui? Como é que eu arquiteto uma solução para que, conhecendo já o que ele já conhece de blockchain, se o Ethereum tiver lá um hard fork e precisar ficar um dia fora do ar, o Exchange não pode ficar fora do ar, é só aquele pair. Né? Como é que eu separo isso do resto? Né? Como é que eu isolo isso? Como é que eu trato isso? Né? Então, pode falar melhor aí, né, Marlon? Mas ele conseguiu chegar numa arquitetura ideal para a solução. Né? Mas conhecendo o negócio, tudo vocês estão falando, conhecendo o negócio, enfim... o Marlon acho que pode falar melhor por si aí, Marlon. Então, lá na Exchange, que é o que a gente está usando como exemplo, a gente teve uma responsabilidade muito grande de separar todas as peças e todas as regras do negócio para que uma parte não influencie na outra. Então, eu acredito até que corroborando com o que vocês estão falando sobre separar ali tipo, as regras do negócio, sobre qual o impacto que aquele produto, aquele ativo pode ter dentro da companhia, esse é um papel que o arquiteto precisa organizar ali no dia a dia dele, né? Tipo, para que a solução ela não seja desalinhada com o propósito da organização e nem desalinhada com o propósito do que aquele produto está sendo desenvolvido. Tem uns caras surtados no home office, porque, cara, tem que ter uma válvula de escape, tá ligado? Tem uns caras pirando por aí. Não, perrengue de home office é foda, cara. Tipo,
no trabalho em loco, né, você tinha algumas coisas ali, a socialização, né, por mais que a gente estivesse falando aqui que a parte mais difícil é lidar com pessoas, é socializar, ao mesmo tempo eu acho que isso traz, cara, uma parada muito boa para todo mundo, né? É você viver ali com outras pessoas, você socializar, não só na parte do trampo, mas, cara, quantos amigos você já não fez no trabalho, tá ligado? Eu acho que isso também faz... Aquele café no meio da tarde, né? Porra, demais, faz uma diferença, cara, né, demais. Tinha uns caras que tomavam mais café que trabalhava, né? Esses caras em casa devem estar dormindo lá do bullying, né? Exato, cara. Quando a gente tá pessoalmente, eu acho que é mais leve. Eu posso falar por mim, cara, mas quando eu tenho várias reuniões virtuais para falar com várias pessoas no mesmo dia, eu chego no final do dia exausto, cara. Sim. Exausto. Sim. Mas quando não tinha pandemia, que eu chegava no trabalho e, cara, eu saía andando pela empresa, passava na mesa de um, falava uma coisa, passava na mesa de outro, falava outra coisa. Pô, eu chegava no fim do dia zerado, tranquilo. Parece que o relacionamento mais próximo, ele é mais leve. Sim, total. Agora, porra, cara, uma reunião atrás da outra pra falar por um, cara, isso cansa pra caralho. aquela sensação de você terminar o dia com pelo menos um pouquinho, né? A sensação de dever cumprido, eu acho que era mais comum quando a gente tinha o e era presencial. mais leve, você passava aqui, falava com o cara, resolvia um problema, depois ia resolver um outro problema. Não, é que as coisas eram mais práticas, cara. Essa é a verdade. Você levantou da sua mesa, você levantou pra ir mijar. Alguém te para no meio do caminho e pergunta, cara, e tal coisa, o que eu faço? É tal. Isso. Ah, e aquele bagulho que você terminou de ver? Mano, rapidinho eu já te respondo. Hoje isso aí é um call de meia hora. É um call de pelo menos meia hora. Cara, a gente virou escravo do calendar, cara. É um absurdo isso. É um absurdo. Absolutamente qualquer coisa. Nada é feito, nada é resolvido sem uma call. Cara. E que eu acho bizarro, porque, tipo, a pessoa podia te ligar e perguntar em 2 minutos. Mano. Mas vira um call de... as pessoas não ligam. Eu nem sei mais o que é o telefone. Isso aqui faz ligação? Não sei se faz ligação. Ou podia cara. mandar um áudio no WhatsApp e resolver. Mas não, cara. Vira um call de 30 minutos. Mas áudio é um bagulho que tá cansando também, né? Vamos combinar. Cara, a melhor invenção... Puta, que eu amei, velho. É a formiguinha, né, velho? Cara, o 2x do WhatsApp, velho. Mano... Olha, tio Mark... Não. Tio Zuki, obrigado pelo 2x. No geral, cara, no geral, áudio é osso, cara. Ah, cara, mas eu prefiro ouvir um áudio no 2x em 1 minuto do que ler uma bíblia. Cara, eu vejo que textão no WhatsApp, mano, não, cara, não. Falsificação de medicamento ainda é um problema no mundo, não é no Brasil que eu tô falando, no mundo. E uma das soluções para produtos de alto valor, principalmente vamos falar de produto oncológico, que às vezes você vai falar assim, pô, uma caixa de um tratamento de produto custa 7 mil reais, 10 mil reais. Não é uma coisa pequena. Você vai saber que aquele produto é falsificado ou não? Blockchain. Então, eles estão começando a usar blockchain exatamente para fazer identidade de produto. Não tô falando mas de isso já é uma realidade de indústria? Já? Está em teste ainda, está no hype. A gente está testando, inclusive, num país, mas a gente está fazendo isso para realmente... Porque alguns países têm falsificação brava, cara. E você pegar um produto oncológico, já é um crime, né? Mas pensar no cara que está com câncer. Que vai salvar a vida dele, né? O cara tá ali no limiar entre a vida e a morte, o cara pegar um produto não dá, caralho, não dá. E pior, né? Você fala, pô, vai salvar a vida dele, é um medicamento. Pô, todo medicamento salva a vida, né, cara? É complicado, né? Só que esse salva no esse é mais grave ainda, né? Exatamente. Esse é mais grave ainda. Mas enfim, você vê que tem muita coisa importante. É fundamental, né? Eu acho que o ponto que a gente tá falando aqui é esse tipo de segurança é fundamental, né? Não, e fora que a informação não fica voando por aí, né? Hoje você tem tua informação em quantos lugares e informação que não deveria estar na mão de certas pessoas, certas empresas, né? Eu estava contando aqui para eles, né, que eu tive um caso que a informação devia estar só com a empresa e com o INSS, e os caras me ligam oferecendo assessoria para pegar indenização de acidente de trabalho. Que coisa... Nossa. É demais, cara. Então, assim, precisa acabar com esse negócio, porque vai acabar complicando muito isso na nossa vida lá na frente. Mas, enfim. Eu acho que a gente fala muito sobre regulamentação, de proteção de dados, de manipulação de dados, governança, etc. Sim. Mas o melhor caminho é, de fato, você só ter o dado que você precisa. Exato. Né? Na visão de vocês, em que momento a gente está
em relação a criptoativos. Não vou falar sobre criptomoedas, vou falar de criptoativos que envolvem NFT, Bitcoin, Ethereum, todos os outros tipos de moedas, né? Em que momento a gente está agora? Porque a gente está num momento decisivo, né? A gente está ali num vale, né? Que muito relacionado ao momento da economia mundial, né? E com algumas grandes notícias aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? Algumas exchanges, algumas empresas com alguns problemas, algumas moedas que estão colapsando, né? E que a gente queria entender com vocês esse momento. Qual a visão de vocês sobre criptoativos hoje? Cara, primeiro de tudo, o momento que a gente tá não importa. O importa é que a gente vai fazer a partir desse momento, entendeu? Acho que é mais o momento que a gente tá do que o momento do mercado em si, porque o mercado tá variando o tempo todo. O Bitcoin morreu pela... Qual vez que o Bitcoin tá morrendo hoje? Já teve uns 3, 4, 5 enterros. Já teve mais 100 enterros do Bitcoin. O que eu percebo, assim, a gente tá num ótimo momento para quem não comprou, começar a comprar. Por quê? Ó, já deu call, hein? Call de compra do Fabinho. Call de compra, assim, o tempo todo você tem que estar comprando. E o tempo todo você tem que estar vendendo. O lance é como que você vai fazer isso, entendeu? E o que acontece? Quando o Bitcoin tá batendo lá 300 mil reais, aí a galera não para de subir, eu quero comprar. Só que a galera que comprou agora, que tá no fundo, que tá em 16 mil dólares ali, tá batendo 89 mil reais, o pessoal tá falando que o Bitcoin morreu, é a galera que vai comprar agora, para quando bater de novo 300 mil, começar a vender. Então você tem que entender qual que é a variação do mercado, como que você vai se posicionar, o que você vai fazer. E acho que a melhor estratégia, que é o que funciona, é você ir comprando aos pouquinhos todo mês, entendeu? Eles chamam de DCA, né? Dollar Cost Average. Sim. Que é tipo assim, pô, comprei hoje R$1.000. Mês que vem caiu pela metade, legal, vou comprar o dobro do que eu comprei hoje. Você não vai vender. Só que no momento que ele subir, você fala, pô, o Bitcoin que eu paguei ali 16 mil, hoje tá valendo 30. Aí sim você tem que vender um pouquinho e fazer essa média, entendeu? Então não importa se está subindo ou se está descendo. O que você precisa se preocupar, como você vai guardar isso com segurança? A gente viu tudo o que aconteceu com corretoras quebrando, com um monte de coisa assim, comprando Bitcoin que seja Bitcoin falso. Não, você tem que saber o que é um Bitcoin, saber como você armazena o seu Bitcoin com segurança, acompanhar a variação. E acho que a melhor estratégia para você ter tranquilidade é você fazer preço médio, que chama, né? Que é o DCA, Dollar Cost Average. Todo mês vai comprando sem pressa. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. No fundo, né, Fabio, isso é uma estratégia que não é só de criptoativos, é dos ativos de investimento de retorno variável, né? Sim. Isso vale para ações, vale para uma série de outros ativos que são extremamente voláteis, né? Sim. Tem uma volatilidade muito grande, né? E cripto especialmente, porque é um mercado super volátil. É o mais volátil. Porque o mercado de ações é volátil, mas é menos volátil que o de cripto, né? E eu concordo plenamente com o Fabinho, essa visão é perfeita. Obrigado por compartilhar, porque é exatamente a minha mesmo. Uma vez eu só até coloquei como referência mesmo, né? Se o pessoal quiser ler sobre isso, esse tipo de estratégia, como ser um pouco mais inteligente com o seu salário, com as horas que você trabalha, né? Porque é isso que vale, né? O seu valor é esse, o que você ganha no mês é o que você trabalhou. Então as horas ali, pensa assim, eu vou comprar uma cerveja, quantos minutos ou quantas horas de trabalho vale essa cerveja? Né? Quanto tempo que eu perdi ali, deixei de estar fazendo alguma coisa para mim mesmo, para minha vida, vivendo, aquilo que a gente estava conversando, vivendo, para estar trabalhando ali para ganhar o dinheiro para... Né, nós temos famílias, temos etc e tal. Então você tem que aprender a sempre tirar um pouco do que você ganha para investir, né? Sempre. E aí entra nessa corrida de acumulação, que eu concordo plenamente com o Fábio falou, que a gente tem milhões de momentos no mercado, Bitcoin já foi banido na China 400 vezes, já acabou umas 100 vezes, e tá aí, e cada vez valendo mais, né? E assim também o mercado de ações também, assim, isso vai acabar, já aconteceu isso também, vários rumores de várias bolsas, né? Que já houveram quebras de bolsas, né? Tem lugares que hoje não tem bolsa e já havia um bolsa de valores antes. Por exemplo, o Rio de Janeiro, salvo engano, já existiu bolsa de valores. Acho que no Rio de Janeiro, acredito que sim, posso estar enganado. Que lançaram no Brasil começou lá. Eu acho que começou lá e não existe mais. Então, assim, já houve quebra de bolsa, né? Já houve esse tipo de situação. As pessoas não sabem, mas na verdade a bolsa não é uma entidade pública, estadual, né? É uma empresa privada, né? E você pode ter, inclusive, em alguns países. Na China, por exemplo, acho que tem 2 ou 3 bolsas, né? Tem a de Xangai,
tem a de... Como é o nome daquela? Eu não sei os nomes, enfim, mas tem, acho que 2 ou 3. Tem 2 ou 3 índices ali, né? Então não é tipo a Bolsa do Brasil, né? Nos Estados Unidos tem bolsas diferentes também. Tem a Isso. Nasdaq, que é de tecnologia, tem outras que é focada em outros tipos de mercado. Sim, então não é tão diferente de um índice como os índices de cripto, por exemplo. Isso, mas aí a referência que eu comentar, tem um livro que chama-se Axiomas de Zurich, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre o que você falou, Fabinho, que é você ir comprando aos poucos e também vendendo aos poucos. Porque assim, tem um ciclo, você vai começar a saber identificar os ciclos com o tempo. Porque você está entrando no jogo ali, você vai perceber, agora é um ciclo de bearish market, né? de baixa do mercado, né? Onde houve uma fuga de capital desse mercado, consequentemente os ativos perderam valores relativos a essa fuga de capital, essa retirada, esse saque, essa liquidação de ativos, né? Ou seja, a pessoa pegou dinheiro e botou dinheiro no bolso, né? Não quis mais uma certa quantidade de bitcoins ou ativos digitais, liquidou eles, botou dólar no bolso, né? Botou reais no bolso. E quando isso acontece, você diminui a demanda e aumenta a oferta, porque tem muita gente vendendo. Isso, e aí o valor, consequentemente, diminui, né? O valor cai. Então esse é o momento de você, como o Fabinho colocou de maneira muito inteligente, você comprar, você entrar, né? Essa é a hora que você tem que estar preparado, você tem que ter capital. Saber o que está fazendo, né? Sabendo o que está fazendo. E comprar, né? E fala, vou comprar aqui, que está na baixa. Aí se cair mais, compra mais ainda. E no Axiomas de Zurich fala isso. Mas vai cair mais. Por isso você nunca faz, você sempre fala assim, nunca faça aquele gambling, né? Tipo, nunca aposte tudo, né? Nunca faça all-in, né? O Axiomas de Zurich fala sobre isso. Você sempre entra com 20% do que você tem, com mais depois de 20%. Você vai, dos 100% que você tem para investir, você vai colocando aos poucos, né? Você não vai tudo de vez, porque você não sabe o dia que vai estar o menor preço, né? E qual é o bottom, né? Qual é o menor preço? Você não sabe, não tem como saber, ninguém vai saber dizer isso. Desculpa, não sei se é opinião contrária, mas eu acho que é impossível descobrir. Tenta adivinhar com análise gráfica ali, sabe? Pode fazer Fibonacci, pode botar inteligência artificial, pode tentar o que for. Até hoje ninguém conseguiu chegar, o bottom é esse e acertou. Tem as acertadas assim, de palpite, mas aí é tipo, hoje o Brasil vai perder, hoje... Estamos aqui em época de Copa do Mundo, né? Então, assim, hoje fulano de tal ganha de 2-1. Então, é a mesma coisa, é um palpite. O cara, com base numa análise gráfica, ele faz um palpite. Realmente, é uma análise, ele faz um palpite. Às vezes acerta, né? Às vezes não. É muito difícil. Como você não sabe, como o Fabinho, eu também não sou entendido, eu não sou economista, né? Eu sou cientista da computação, não tem nada a ver. Então, eu aprendi nos Axiomas de Zurich isso, que você coloca um pouquinho, você não sabe qual bottom, você não sabe qual é o valor mais baixo que vai chegar. Amanhã baixou mais ainda, coloco mais um pouquinho ainda. E baixou mais ainda, compro mais ainda, continuo comprando. E começou a subir de novo. Não, continua comprando ainda, porque você não sabe ainda se vai voltar a baixar ou vai subir de novo. Então você continua, você ainda tem aquele capital para investir, você vai comprando, você vai comprando. Você vai identificar que em determinado momento o ciclo vai virar. E vai vir um ciclo de alta. Onde pessoas vão começar a comprar em volume. Desesperadamente. Aí é o contrário. E o Axiomas de Zurich fala sobre isso. Todo mundo está comprando. Aí você vai começar a vender. Aí você que tá todo mundo... Aí quando bater lá os 300 mil reais, como o Fabinho falou, você vai estar cheio de Bitcoin e por cima da carne seca vendendo. Né? Vendendo. Você já se preparou para esse momento. É o que você falou, sabendo o que você está fazendo. Você compra na baixa sabendo que um dia vai subir. Agora, quando é que vai subir? Não sabemos. Por isso você tem que estar preparado e capitalizado para esses momentos, né? Exatamente isso. Você não pode dizer loucura. Vou pegar o dinheiro do mercado e botar tudo lá. Não faz isso, pelo amor de Deus. Normalmente quem pode estar nos ouvindo agora, que está acostumado com o desenvolvimento de APIs, web services, etc., está muito habituado ao padrão REST, né, de desenvolvimento de APIs. Que ele é bem autodefinido, digamos assim. Você tem que ter métodos com contratos bem definidos, né? Com retornos muito bem definidos e com uma regra de negócio ali fixa para aquele tipo de retorno do web service, da API que você tá escrevendo. Qual que é a diferença exatamente do padrão do GraphQL? Porque o QL ali tem um quê de queryable, né? Que estimula muito o reuso e deixa o payload ali mais enxuto, né? Tem uma versatilidade ali do GraphQL que torna ele competitivo ali com o REST para alguns casos específicos. Vocês conseguem dar uma detalhada nisso? Por que eu deveria utilizar para alguns casos GraphQL e não REST?
Assim, ó, na minha visão, tá? Eles, como você falou, eles se competem, porque não faz sentido tu ter uma API REST e uma API GraphQL. Vou falar em português mesmo, GraphQL, tá? Mas ela te traz alguns benefícios que em REST é possível ter, mas não faz parte da especificação. Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar o exemplo do blog, porque é um troço que todo mundo em algum momento da vida desenvolveu, né? Então tem o post, categoria, autor... Inclusive, qualquer curso que você fizer de linguagem de programação para web, a última lição é fazer um blog. Perfeito. Começa com o to-do. Isso, exato. Então é um tipo de estrutura de dados que todo mundo conhece, né? Post, categoria e tal. Isso. Então, a vantagem é, por exemplo, eu tenho um endpoint REST que me traz a lista de posts. Então, ele vai te trazer os dados, né? E o GraphQL você consegue dizer, eu quero os posts, mas dos posts eu quero somente o código, o nome, eu quero as categorias, e da categoria, né, a gente vai entrando no grafo. Aí já entramos da questão do grafo. Da categoria eu quero somente o ID e o nome, e assim por diante. E aí, dependendo da tua estrutura de dados, ele vai se adentrando no grafo. E a grande vantagem é que isso já está na própria especificação. Exato. Né? Você poderia ter um efeito semelhante desse com o REST, só que você teria que criar um parâmetro para você incluir ele dentro do método do teu web service dentro de uma query, que fizesse esse filtro, digamos assim, e retornasse um JSON para você com esses dados. Você economiza muito mais tempo quando você usa uma especificação que já implementa isso, né? Perfeito. É isso aí. Inclusive, eu já trabalhei em APIs REST que tinham recursos, eu diria assim, próximos do que a gente alcança em GraphQL, só que era algo específico daquela API. Outras APIs não seguiam esse padrão, então o GraphQL não, todas elas seguem aquele padrão para te conseguir pegar trechos de dados, né? E aí, em sendo uma especificação, né, todo mundo que leia aquela especificação e entenda vai conseguir trabalhar e não vai ter uma curva de aprendizado para aquela API específica. Né? Você não tem que mandar um postman pro cara falar, aqui você coloca tal coisa com tal dado, né? E tem que ter o documento ainda, né? Sim. O postman e o documento. E a call para explicar pro cara como ele chama o método, né? Exato. Dario, tem jeito certo de ir para a nuvem? Poxa, mas ele vai começar com a mais polêmica. Sacanagem, né, bicho? Cara, o único jeito errado de verdade é não ir, né? Tudo na vida tem um jeito certo e tem um jeito errado de fazer, né? Tudo, absolutamente tudo. Tem formas melhores e piores, né? Mais caras, mais baratas, mais produtiva, menos produtiva. Mas tem que ir, né? Hoje, se você pegar um CIO aí e falar, cara, eu tô pensando em ir para a nuvem, né? A única certeza que você pode dar para ele é que ele está atrasado. Que ele já deveria ter feito esse movimento há muito tempo. Aí você pode estar na fase de planejamento, na fase de migração inicial, na fase de, né, já na fase de otimização, não interessa, cara. Hoje o mundo está se movendo muito rapidamente para a cloud, né? E assim, forma certa de fazer, claro que tem, né? Quer dizer, você não pode sair que nem vaca brava, né? De qualquer jeito. Porque é uma transição muito importante. E dependendo do tamanho da organização, é uma transição muito complexa. Então, tem algumas dicas, né? Você, por exemplo, a primeira coisa é vender a ideia na organização, né? Tem que ter um sponsor forte por trás. Tem que ter sponsor forte, né? E esse sponsor não pode ficar só em TI. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Quando o cara vai fazer um projeto de cloud, o primeiro erro é encarar aquilo como um projeto de infraestrutura. Falar, vou trocar a infraestrutura de TI que eu tenho hoje, a minha infraestrutura tecnológica, né, e vou para a cloud. A cloud não pode ser encarado como um projeto de infraestrutura, né? O que você está comprando não é infraestrutura fora de casa. Eu tenho a estrutura aqui dentro de casa, on-premises, agora eu vou comprar infraestrutura fora. Né? Não é isso. Esse é o jeito mais errado que tem de começar, né? O que você tem que entender primeiro é o que você está comprando. Um projeto de cloud, o que você está comprando são atributos de eficiência e inovação. É isso que você está comprando, né? Primeiro que não tem hardware, né? Você compra serviço.
Mas são atributos de flexibilidade, de agilidade, de resiliência, né, de inovação, acesso à inovação, né? A inovação hoje acontece na cloud. Então o que você está comprando é isso. Eu costumo dizer, Dario, que o cara que ele tem uma estrutura dele toda em on-premise e ele pega esse data center e ele simplesmente faz um lift and shift para a nuvem, trata aquilo como se fosse um outro data center, ele está saindo de um data center para um data center de luxo. Se ele tratar isso da mesma forma, né? Se ele não utilizar os recursos que são cloud native para melhorar e de fato ter o retorno que a nuvem pode ter para ele, né? Exato. O lift and shift ele pode ser uma estratégia de transição. E a estratégia de você não precisa ter uma única estratégia para todos os seus workloads, né? E na verdade, raramente a coisa acontece assim. Normalmente você vai definir o escopo, né? O que eu vou levar para a nuvem? Tem casos em que a empresa decide levar tudo. Tem casos em que ela faz uma seleção e leva uma parte. Mas a decisão ela tem que ser pensada. Então você tem que dizer, olha para o seu parque, né, de aplicações, de plataformas e identifica o que faz sentido ir para a nuvem, né? O que vai realmente elevar o patamar do meu negócio indo para a nuvem. Uma vez que selecionou isso, né, você definiu ali o escopo candidato, né, você fala, legal, como eu vou levar isso para a nuvem? Quais são as estratégias, né? Porque existem diferentes estratégias. Para alguns workloads, faz sentido você utilizar um lift and shift para você acelerar a transição. Raramente faz sentido, depois do lift and shift, você parar por aí. Normalmente, uma estratégia de lift and shift, ela tem um caminho, né, de replatform, de otimização, de redesenvolvimento. Raramente para no lift and shift. Mas muitas vezes o caminho de partida pode ser um lift and shift. Mas não necessariamente para tudo, né? Então, assim, tem determinadas aplicações que pela característica, né, você fala, não, esse cara aqui, para ter uma diferenciação, eu realmente vou ter que fazer um novo desenvolvimento, vou ter que levar isso para uma nova plataforma, vou ter que mudar o processo, e aproveitar, né, dos recursos nativos da cloud para realmente diferenciar. Porque, cara, projeto de cloud é projeto que permite, não é só redução de custo, né? O maior erro é achar que o que vai justificar um projeto de cloud é o TCO, né? Esse é um dos itens do business case, né? E na maioria dos casos não é o mais importante. Porque não é isso que muda, né? Faz a agulha do negócio mexer. Então, os projetos de cloud são projetos de transformação do negócio, né? Você vai fazer uma transformação digital do negócio através de uma transição tecnológica. Mas essa transformação, ela está longe de ser só tecnológica. É que nem um combo McDonald's, né? Você não vai trazer só a batata e nem só um hambúrguer, né? Você vai fazer uma transformação tecnológica, cultural e de negócio. Se você fizer só uma transição tecnológica e se satisfizer só com o TCO que você vai conseguir lá, cara, é subótimo. Está longe de ser o potencial que a cloud pode te entregar. A cloud é um viabilizador, né, Dario? É isso que você está falando. Ele é um viabilizador. Ele torna viável estratégias de negócio arrojadas, porque você precisa de poder computacional, você precisa de inovação, então a cloud te dá isso. E rápido, né? Porque é com botão. Literalmente é com botão, né? Para pensar assim, Valdir, imagina a cloud como um parque de diversões, né? E você com alguns tickets na mão, né? Sem fila. Sem fila. Sem fila. Às vezes tem um Fast Pass, né? E tal, você dá um... Mas imagina como um parque de diversões, né, cara? É um lugar... Você não precisa ir em todos os brinquedos, mas você pode ir em todos os brinquedos. Você está ali. Ele está ali à sua disposição, né? Tem gente que não gosta do carrossel, tem gente que não gosta da montanha-russa, tem gente que não... Mas ele está ali à disposição, né? E é um grande ambiente de inovação e de disponibilidade de serviços e produtos, né? Como nunca houve. Quando você ia desenvolver uma solução qualquer antigamente, né? Você estava segmentado, né? Você falava, puta, eu tenho que ir no fornecedor de software, que é o fulaninho, aí tem os fornecedores A, B e C, são 3, e aí eu vou ter que fazer uma seleção de qual é o melhor, mas aí eu tenho que comprar o hardware, que é no outro, né? No outro botequim, não é nesse cara. Um caso curioso que aconteceu na Bug Bounty. Pode ser um programa curioso que surgiu, uma descoberta curiosa que aconteceu, uma curiosidade.
Legal, cara. Na verdade, eu vou voltar a puxar um cliente que a gente tem. E esse caso foi muito emblemático assim, para a gente, porque não foi uma vulnerabilidade tão técnica. Esse cliente que eu estou me especificando, por razões óbvias, eu não vou falar qual é, mas é uma plataforma de marketplace, né? E esse pesquisador, ele conseguiu criar ali, colocar um produto para vender no perfil dele e conseguiu criar um perfil também como comprador e conseguiu gerar um cupom de desconto. Como ele era vendedor e também o comprador, ele estava testando esse processo inteiro, ele conseguiu gerar um cupom através da conta dele de vendedor e usar na conta dele de comprador. Então ele gerou um cupom lá de 30 mil reais, colocou eu não lembro o que era para vender, mas era algo bem simples, tipo uma camiseta, um chinelo, e conseguiu aplicar esse cupom como comprador. Aí foi esse reporte, e quando caiu esse reporte lá nessa empresa, eles ligaram pra gente falando, cara, olha que sensacional, tal, e a gente já falou, putz, é problema, né? Mas olha que sensacional, porque nossa equipe de fraudes pegou isso daqui, apitou tudo lá pra eles, tal, mas ninguém tava entendendo como que fizeram isso, e eles foram ver, tava no reporte desse pesquisador. Ele ganhou uma recompensa boa, lógico, menor do que os 30 mil de cupom que ele colocou, mas por outro lado ele acabou sendo chamado para vários outros programas, né? Então isso daí acaba expondo de forma positiva aquele pesquisador, né? Ele acaba ganhando reconhecimento, acaba até fazendo amizades. Tem vários pesquisadores que acabaram virando amigos, né, de empresas, aí, de pessoas que trabalham da empresa. Tem até casos interessantes de pesquisadores que mandaram vulnerabilidades para a empresa e a empresa gostou tanto do relatório, do jeito que o cara escreveu o relatório, que convidou ele para um processo seletivo. E teve casos de pesquisadores que trocaram de emprego, inclusive, né? Caramba, um deles foi do meu time. Foi as questões de Web3, né? Da sua visão. Eu acho que o que a gente tem que considerar, eu acho que o conceito da descentralização do Web3 é sensacional. Mas a gente está nesse mundo que pegou o metaverso e quis transformar na última bolacha do pacote. Sim. E esse mundo está na mão de poucos. Então, está na mão das Big Techs. Será que, dentro da eterna luta entre o bem e o mal, as Big Techs vão deixar tudo se descentralizar? Esse é um ponto importante. Tem uma variável chamada sociedade aí. É isso. Vocês têm ideia de metade do dinheiro do mundo está na mão de quantas pessoas? Nossa, acho que são três empresas, 12 empresas. São 26 pessoas físicas. 26 pessoas. 26 pessoas físicas têm metade do dinheiro do mundo. Então, será que vai ser fácil colocar um projeto desse descentralizado? Eu acho que não vai ser fácil. Tem muitas forças ali que vai ter que se trabalhar. Então, eu acho que o conceito é maravilhoso e a gente precisa disso. E aí que eu acho que um MVP desse do WorldCoin é interessante, porque o cara está trabalhando em paralelo ali, com a identidade única. Está lá, está com uma rede em paralelo, com seres humaninhos em paralelo, em cima do blockchain. Pode ser uma possibilidade grande de você implantar alguma solução em cima de Web3 a partir daí, né? Sim. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que enquanto essas grandes corporações, essas 26 pessoas, não tiverem uma forma de capitalizar e manter hegemonia sobre isso, é muito difícil que a gente consiga, de fato, fazer esse tipo de transformação. Sem esses caras apoiarem. Sim. Sem os caras da centralização apoiarem a descentralização. Eu não acho que a gente precisaria estar com o capital descentralizado para chegar numa sociedade descentralizada tecnologicamente, né? Mas eu acho que enquanto o capital centralizado não conseguir manter de alguma forma
a sua lucratividade e o seu capital centralizado em cima de uma rede descentralizada, eu acho que dificilmente a gente conseguiria fazer algum tipo de transformação, né? Eu acho que isso não inviabiliza a tecnologia e talvez possa facilitar a descentralização de capital no futuro, né? Mas eu acho que enquanto a gente tiver com essa tecnologia como um risco para a democratização do capital como um todo, dificilmente a gente vai conseguir ter algum tipo de evolução. Sim. O Bitcoin, na linha do tempo, talvez seja uma primeira tentativa de se fazer isso, e o que a gente ganhou talvez tenha sido 2 ou 3 zeros nessa conta. Você sai de 25, talvez para 2.500 ou 25 mil pessoas que concentram mais da metade dos Bitcoins do mundo. Então, de fato, talvez a gente comece um movimento, mas esse movimento é de longuíssimo prazo. Sim. Eu acho que a tecnologia ela habilita e ela vai conseguir, de fato, trazer um mecanismo de transformação nisso tudo, mas a tecnologia é sempre o meio de transformação da própria sociedade. Enquanto não estiver 26 pessoas com metade do capital do mundo, a gente nunca vai ter uma sociedade, de fato, descentralizada. Talvez a gente já tenha o mecanismo para, né? Porque a gente tem 26 pessoas com todo o capital do mundo, e quantas pessoas hoje são desbancarizadas, por exemplo? Então, mesmo que a gente fizesse, vamos chamar de comunista, 1 minuto, 1, 2, 3, mesmo que a gente pegasse todo esse capital e dividisse entre todas as pessoas do mundo, muitas não teriam condições tecnológicas de receber. Então, eu acho que o blockchain, o Web3, etc., ela tende a democratizar isso. Inclusão. E fazer Sim. a inclusão, né? Mas enquanto, de fato, essas pessoas estiverem com hegemonia do capital, a gente não vai ter uma sociedade descentralizada, né? E não vai ser a tecnologia que vai obrigar isso a acontecer, né? Obrigado pelo selo de comunista, galera. É isso. Você cancelado esse episódio. Não, jamais. Na verdade, são pontos e contrapontos. Eu acho que esses pontos e contrapontos eles são sempre saudáveis. E aí, de novo, a gente volta naquilo que é utópico ou distópico do ponto de vista de futuro. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos que levem à transformação, mas a sociedade que tem que se transformar e ter os mecanismos ideais para isso, né? Sim. E uma coisa que é interessante é que são 26 pessoas, né? 26 pessoas físicas que concentram toda essa riqueza, mas de uma certa forma, as novas gerações dessas famílias multibilionárias começam a ter uma consciência social, ecológica, etc., diferente. E a gente começa a ver, inclusive, fatos sendo noticiados dessas pessoas, das novas gerações, da sucessão dessas famílias, começando a ganhar preocupações e áreas diferentes, de quererem transformar os modelos de negócio ou recusar mesmo heranças e coisas do tipo. Então, acho que tem uma mudança comportamental importante, levada e talvez usando tecnologia como meio que pode fazer essa transformação. Mas, de novo, é de longuíssimo prazo. Sim, sim. E aí, cara, eu quero fazer um episódio só sobre computação quântica. E não é aquele negócio mais de ficção científica, né? Tem escola aqui no Brasil comprando computador quântico para bancada de aluno. É porque hoje você fala tecnologia quântica, é distante, né? Sim. É distante pra caramba. É que o problema é que ainda tem gente falando de coach quântico. As pessoas sabem o significado de quântico. Né? Então a computação quântica ela parece meio ainda um pouco caricata. Né? As pessoas ainda não sabem que de fato a diferença que pode fazer a computação quântica. Caricata e colossal, né? Por exemplo, você fala quântico, alguém que não está nos coaches, imagina no CERN, por exemplo. Pô, em outro continente, dimensões colossais. Sim, é muito longe. É uma coisa muito abstrata ainda no dia a dia das pessoas. Até pra gente da computação, ainda que não tenha uma formação científica, enfim, uma base de física, como os engenheiros, etc., ainda é um grande mistério ainda, que é a computação quântica. Né? Mas assim, bom resumo, você sai de 2 estados para N estados. Isso. Deixa de ser uma computação discreta. Discreta, de liga-desliga para variáveis múltiplas no caminho. Agora, até que eu chamo assim, se você pegar o melhor computador que a gente tem no mercado hoje, comparar com o computador quântico, é mais ou menos, acho que comparar uma calculadora daquelas de 4 operações
com o computador quântico, o que a gente pode fazer. E o maior problema disso tudo é a nossa boa e velha criptografia. É a velha criptografia. Ela vai para o espaço. Ela já está na dimensão de dias, né? Isso. Então... A próxima vai para... Aí trabalhar em algoritmos mais robustos, tudo, mas imaginar como a gente pode fazer isso. A gente também está na área de exposição, né? Não tem jeito. Né? E aí o ponto principal, e é por isso que eu quero fazer um episódio só sobre isso, é quando a gente compara a criptografia discreta com a quebra quântica da criptografia discreta, é o que você falou, eu estou comparando a pintura rupestre com chat GPT, é outra coisa. Mas nós teremos, inevitavelmente, uma criptografia gerada também pela computação quântica. Né? Como isso vai funcionar? Não sei. Acho que ninguém sabe. E acho que ninguém sabe. Porque a base da criptografia é a matemática discreta. Né? E como que eu trabalho esse mesmo tipo de complexidade dentro de um algoritmo, de uma arquitetura que não é discreta? Mas acho que teremos algo equivalente até lá. Essa discussão em uma caixinha de cerveja vai dar alguns dias de conversa. Exatamente. Mas é um negócio que vai ser disruptivo, né? Qual é o impacto de computação quântica no setor financeiro? Na inteligência artificial. Se a gente faz já o que faz com a computação normal. Com a computação discreta, imagina como dá para a computação quântica, o potencial que a gente vai ter de fazer isso. Exato. E claro que todas as tecnologias, a gente volta sempre no negócio de redução de pegada de carbono. Né? Então, a preocupação que todo mundo tem em economizar energia em todas as partes, né? E até a computação quântica também vem nesse ponto. E bater em cibersegurança. Né? A gente, ano a ano, é normal que essas vulnerabilidades aumentam na rede, os ataques aumentam. O que eu até falo, cada ano as redes estão maiores. Né? É como você a gente aumenta a área de exposição. Né? Eu acho que esse é o ponto mais frágil de todos, na verdade. Né? Porque, cara, a gente está falando de dado. É código-fonte empresarial, é o seu genoma mapeado, dados de saúde. O seu gêmeo digital que está no lugar rodando. Como que essas pessoas que fizeram parte da pesquisa veem essa segurança? Bom, exatamente. A gente vê que a vulnerabilidade é um fator de pânico geral. Né? Todo mundo fala assim, bom, eu preciso me controlar, ver o que eu estou expondo e criar cada vez medidas de proteção. Né? Porque eu acho que a gente até comentou um pouco isso, né? É o quando. Né? Quando vai acontecer. Que vai acontecer, vai acontecer. Não é questão de si. E quanto tempo você vai demorar para recuperar do que aconteceu. Tá? Então, acho que esse é um dos fatores fundamentais e, claro que a computação quântica é uma variável nova nessa história. Muito menor que a inteligência artificial, mas ela é uma variável nova. Sem dúvida. Porque ela pode virar todo esse jogo, né? Porque ela muda o mundo onde a gente tem tudo isso rodando, né? É um paradigma completamente novo. E que a gente ainda não sabe muito bem como lidar com esse bicho, né? Temos anos interessantes aí em diante, né, Wilson? Mas sempre, né? Sempre. Ainda bem. Ainda bem. E agora acho que batendo um pouco a pesquisa... Grande parte dos casos de uso do Kafka ainda está muito voltado à questão de usar como um pub-sub, ou seja, da sua forma mais primitiva, vamos dizer assim, do que usar o potencial que o Kafka proporciona. Aí a minha pergunta é a tua visão, como você olha vários projetos, está em vários clientes, eu queria ver a tua percepção, porque eu tenho um pouco dessa minha visão dos casos que eu tenho discutido e conversado. Ainda vê no Kafka ainda como um pub-sub. Sim, tem bastante. Isso eu vejo por diversos motivos, né? Que se a gente estiver falando do Apache Kafka, só ele, sozinho, a solução open source, etc., é enrolado de administrar. É difícil, requer muito recurso, sempre tem coisa com disco, com memória, etc., é enrolado. Então, você foca ali naquela implementação e naquele endereçamento. Para você endereçar os cenários de dados, por exemplo, assim, com o Kafka, você precisa do que tem ao redor ali do Kafka Core, que seriam ali só os tópicos, etc., que já tem muito benefício só ali, né?
pela escalabilidade do Kafka, alta performance, etc., a resiliência, só a arquitetura base dele ali já traz muito benefício. Mas é enrolado. Para você tirar vantagem e começar a explorar esses outros casos de uso, você precisa expandir um pouquinho mais do ecossistema. Você precisa começar a falar mais de conectores. Aí é mais um cara para você subir e administrar. Você precisa começar a falar de processamento desses dados em tempo real ali. Então, você precisa começar a falar de streaming. Aí é um outro componente. O que é o streaming dentro do Kafka? Kafka Streams. Kafka Streams, eu só consigo implementar isso em Java ou Scala. Dá uma segurada também para você implementar isso. Então, você, vou usar o Kafka só para jogar o dado do ponto A para o ponto B, usando os benefícios dele, mas dali para frente eu vou utilizar outra tecnologia, outro recurso para utilizar isso. Aí você muda a stack, aí o pessoal de dados já não está falando contigo ali só do Kafka. Né? Então, você tem que... Quando as empresas começam a utilizar outras soluções que vão facilitando a vida, a utilização do Kafka, né, para você conseguir ter a utilização desse ecossistema ao redor, soluções gerenciadas, parcialmente gerenciadas, etc., vai facilitando, aí vai destravando um pouco desses casos de uso. Entendi. Por bloqueio, muitas vezes, de infra, da dificuldade de operar o Kafka em si. Né? É um modo Entendi. Que eu enxergo isso conversando com o pessoal por aí. Né? E aí é o que traz um pouco dessas soluções gerenciadas, etc., como da Confluent, por exemplo, que ajudam nesse sentido. Né? Para destravar esses outros cenários pela facilidade de uso e a velocidade que entrega valor ali. Sim. Né? Então... esse teu ponto de vista é bem interessante, assim, porque, de fato, eu não consigo imaginar como gestor de arquitetura e infraestrutura, por exemplo, conceber uma plataforma de Kafka com uma operação própria, sabe? É um overhead de operação gigantesco, né? Porque é o que você falou, você gerenciar discos, por mais que você tenha isso facilmente gerenciável numa nuvem, pela criticidade de negócio que você vai ter geralmente em workloads que dependem disso, é muito arriscado, né? Eu não quero o NOC sendo ativado porque eu estou com problema de disco no cluster do Kafka. Até porque, e essa visão que você colocou, Ron, é muito boa, eu já conversei com vários arquitetos que optam por uma solução baseada em Kafka meramente porque o pessoal vê meio que como uma plataforma de fila com esteroides. Eu tenho janela de retenção e dou replay se precisar. Entendeu? Então, são características não funcionais ali que você traz de resiliência para a solução, mas que não necessariamente faz uso de todo o ecossistema que você tem em volta do Kafka, né? E esse ponto da operação que você colocou de não ser uma plataforma gerenciada era muito complicada, porque até quando eu falo de um caso base de uso desse, como eu coloquei, de você estar usando ele simplesmente como uma plataforma de fila com esteroides, eu tive um problema no disco. Minha janela de persistência, meu replay já está comprometido. Né? Então, é muito complicado manter uma operação como essa. Né? Mas eu vejo também, Pedro, um pouco de falta de conhecimento sobre isso. Acho que tem uma janela, uma curva de aprendizado do ecossistema do Kafka que muita gente acaba parando por ali, pelo streaming, né? Pelo pub-sub dos tópicos e segue por ali, né? Eu não posso reclamar muito disso, porque do ponto de vista de arquitetura isso já dá um salto absurdo de você ter transações em tempo real com uma confiança, né? Mas quando você começa a aprender de fato o potencial que você tem olhando para o ecossistema como um todo, você tira muito mais valor para o negócio do que simplesmente aspectos que não são funcionais, como resiliência, escalabilidade, disponibilidade. Né? Não, sem dúvida. Não, tem coisas básicas, assim, quando você vai ver o pessoal rodando cluster Kafka assim, na mão, sem entrar muito no detalhe, mas do tipo, eu tentar conversar com o pessoal, perguntar assim, qual que é a sua política de retenção aqui, pensando no requisito do negócio ali, né? Quanto tempo você precisa disso, etc. Não, eu calculei o quanto que eu tenho de disco aguenta. Pô. Olha da onde, assim, como é que as decisões são tomadas, né? Sim. Mas a gente vê o pessoal fazendo
muitas vezes uma transição aos poucos, né? Então, usa só o básico, aí depois o segundo passo que você vê o pessoal começando a utilizar conectores para facilitar, né? Que já ajuda, aí você pluga conectar e começa a conversar sobre CDC, você começa para ajudar a trazer coisa do legado para dentro do Kafka, para uma coisa de modernização, porque você pluga ali no banco, aí já começa a trabalhar por ali, já começa a tirar vantagem dessa parte do ecossistema, que aí já ajuda. Aí conectores para o outro lado, fazer de sync. Aí você, vou jogar um conector ali para o S3, jogar esse dado para lá, e aí depois o meu time de dados, que está lá do outro lado, lá, sei lá, que eu nem sei quem é, se vira para tratar aquele dado. Não, beleza. Aí é uma etapa. E muito do que eu faço no meu dia a dia também é ajudar o pessoal a entender que dá para fazer mais. Que você consegue jogar esse processamento desse dado mais, o que a gente chama de shift left, né? Mais próximo da fonte desse dado e de uma forma que você já ter o streaming enriquecido. Você já consegue ter esse dado processado em tempo real. Então, o dado que já vai sair ali já sai do jeito que você precisa. Né? Não jogar para aquele time de dados que você nem sabe, aí eles vão processar uma vez, vão fazer uma outra coisa, vão começar... E aí acaba gerando um overhead absurdo, um custo, complicando demais a sua stack. Né? Hoje eu tenho um material que eu apresento às vezes que fala, né, da tal da como eles chamam? Da stack de dados moderna. Aí você olha ali, aí você tem um cara que aí você vai fazer a extração. Aí você tem um produto. Aí você tem um outro cara que é só para transformação. Aí você tem um outro cara, aí você faz esse load em outro lugar. Aí você começa a visualizar esse dado. Aí um outro sistema seu, aí você contratou um SaaS ali, alguma coisa que aí precisa desse dado, aí você faz o ETL reverso daquele dado para não sei o quê. Olha a quantidade de coisas e componentes na sua stack que você precisa contratar, ter gente que sabe mexer, manter, fica bem complicado. Então, se você consegue simplificar isso e jogar dentro do teu ecossistema de streaming ali, da plataforma, dentro do Kafka, você simplifica, elimina uma série de camadas ali e o valor para o negócio, o dado ali já vai estar... É aquela história de transformar dado em informação, né? Vocês até falaram sobre isso outro dia. A informação já sai ali, né? Então, você já consegue tirar o valor com uma stack bem mais moderna, né? Muito mais simples. A computação quântica, na verdade, ele não deixa de ser um computador, que ele opera, na verdade, de maneira diferente do que os nossos computadores tradicionais, né? Então, basicamente, qualquer device que você tiver, um computador, um celular, um tablet... No fundo, né, eu gosto de brincar, no fundo, no frigir de ovos, seja lá o que você está fazendo, se é imagem, se é áudio, né, um podcast aqui, vai virar zeros e uns, né? A gente vai ter instruções que vão ser codificadas com zeros e uns. Quem não lembra aí do filme do Matrix, aquele monte de zeros e um passando na tela, Sim. né? Na computação quântica, também nós vamos ter zeros e uns, só que nós somos probabilísticos e não determinísticos. A gente tem uma porcentagem de chance. Então, quando a gente tem um resultado de uma operação que é codificado, ela vai ter uma porcentagem, né? Então, se a gente enxergar assim, na computação clássica, você é como se tivesse só os polos, né? Então, pensa no globo terrestre. Você tem os polos, né? Norte e sul, 0 e 1. Na computação quântica, você tem toda a esfera. Então, eu não estou bem no norte, bem no sul, eu estou alguma coisa ali no meio, né? E aí, na verdade, o grande ponto é que você tem 3 operações que você não tem na computação clássica, que é a superposição, o entrelaçamento e a interferência, né? Então, a superposição, eu consigo estar no 0 e no 1 ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho 50% de chance de tá nos dois, né? Então, você tem essa randomicidade, né? Essa aleatoriedade quântica que a gente fala. É o bit de Schrödinger. Olha. Acabei de criar um conceito novo. Um conceito novo. Que é exatamente a história do gato, né? Você não sabe, no fundo, se você interferir no sistema, claro que a hora que você for olhar, o gato vai estar vivo ou morto, né? Ou mais vivo ou mais morto. Mas antes de você medir, né, de você interferir no sistema, né, que tudo que você mede, você interfere, você não sabe, você tem uma probabilidade associada, né?
E o entrelaçamento, que na verdade o que diz é o seguinte, olha, eu tenho duas partículas que elas estão tão conectadas que não importa a distância que elas estão, quando eu medir uma, eu sei o resultado da outra. Né? Então, eu tenho esse entrelaçamento, é que quando eu medir uma, eu não preciso medir a outra, porque eu já vou saber. Então, imagina que você passou num drive-thru aí, você comprou um hambúrguer e um cachorro-quente, estão em caixa fechada. Aí você deu um pro Charles. Quando o Charles abrir, se ele tirar o hambúrguer, você sabe que você ficou com o cachorro-quente. E vice-versa. Então, você já sabe o resultado do outro, né? E aí, essas propriedades te permitem algumas computações especiais, se você levar em consideração. Então, como o Charles gosta muito de game, né? Sem fazer bullying com ninguém. Pode mas fazer. todo mundo lembra do Pac-Man, né? Não é tão antigo assim. No Pac-Man, se você for pensar na computação clássica, você vai explorar um caminho por vez. Na computação quântica, não. É como se o seu bichinho tivesse virado os tais os fantasminhas e explorasse todos os caminhos de uma só vez. Então, é por isso que, na verdade, todo mundo fala assim, a computação quântica é mais rápida. Não é que ela, na verdade, que como ela resolve os problemas diferentes, ela consegue enxergar muitas possibilidades ao mesmo tempo, por causa da sobreposição, do entrelaçamento e da interferência. Então, ele não deixa de ser um computador, mas que tem algumas propriedades diferentes, né? E tem chips diferentes, né? Então, a gente tem diversas tecnologias. No nosso caso, na IBM, são os qubits de supercondução, né? Que tem que ficar a menos 15 graus, a 15 graus kelvins, né? Que é mais frio que no espaço, é muito perto do zero absoluto, mas que eu preciso manter essas partículas estáveis pelo maior tempo que eu conseguir. Mas existem diversas outras tecnologias que estão sendo testadas e todas têm seus prós e contras, né? A gente ainda não tem um grande vencedor. Mas, no caso da IBM, a gente acredita que para o que se espera da computação quântica, a tecnologia de qubits de supercondução é o melhor investimento. Ô, Ana, e você consegue tangibilizar para a gente o que isso representa do ponto de vista de capacidade de processamento? Eu vou voltar um pouquinho na história aqui para falar da lei de Moore. Então, lá em 65, se não me engano, foi criada uma espécie de uma lei, enfim, que determinava como seria o futuro da computação. Então, cada 2 anos a gente dobra a capacidade de processamento, ao mesmo tempo que a gente vai barateando essa mesma capacidade de processamento. E aí, a gente sai de um universo de computadores gigantescos, né, mainframes e tudo mais. Capacidade de armazenamento, de uma certa forma, acompanhou tudo isso também. De que forma isso se encaixa, né? Porque eu lembro de uma história que contavam também sobre a Microsoft, onde o Bill Gates falava assim, não se importe com a capacidade computacional que o computador tem hoje. Pode construir o Windows, porque a capacidade computacional vai chegar lá. Então, do que a gente está falando em termos de capacidade computacional? O que hoje se referiria se a gente fosse comparar isso ao computador que a gente tem em casa, por exemplo? É que os bits, você cresce de uma maneira linear, né? Então, 4 bits é 4 bits, 8 bits é 8 bits, e 12 e 16. No qubit, isso é exponencial, né? Na verdade, mais que exponencial, né? Porque Então, se eu tenho 10 qubits, eu tenho 2 elevado a 10. Se eu passar para 11, eu vou ter 2 elevado a 11. Né? Então, eu vou multiplicando. Então, você pensa, as máquinas da IBM são de 127 qubits. Então, a capacidade de representação é 2 elevado a 127. Então, é um número gigantesco. Dá para falar que a gente quebrou a curva, então? Na verdade, eu acho que não sei se quebrou a curva, né? Eu acho que é uma outra curva, né? Então, são tecnologias diferentes, né? Então, são capacidades diferentes. Só que, por outro lado, você ainda tem computadores muito ruidosos, né? Então, apesar de eu ter muitos qubits, quando eu vou pegar a qualidade disso e fazer o que eles falam, né? Que são os qubits lógicos, muitas vezes eu preciso de mais de um qubit para realmente ter um qubit lógico de qualidade. Então, realmente, para os problemas que se quer resolver, ainda eu preciso crescer muito mais essa capacidade e resolver problemas que na clássica a gente já está resolvido, né? A gente
o erro já é resolvido, já está mitigado. Então, ainda na computação quântica, a gente está... Como eu mitigo o erro? Como eu faço um computador que é tolerante a falhas, né? Então, hoje... Mas, no meio do ano passado, né, o time da IBM de pesquisa, juntamente com o pessoal da Universidade de Berkeley, eles publicaram um artigo na Nature que eles mostram a utilidade do computador quântico, né? Então, para um modelo físico, para um problema físico ainda, é um problema mais científico, né? Não tão prático, digamos assim, que eles mostram que, apesar do ruído, eles conseguiram tirar um resultado útil no computador quântico ainda ruidoso, né? Então, eles conseguiram encontrar qual era o padrão do erro e então eles conseguiram detectar o erro. Então, tudo bem, se eu sei que o erro se comporta dessa maneira, eu consigo detectar que esse padrão aqui é o erro e o resultado válido é esse daqui. Então, eles conseguiram provar isso e disso já desencadeou diversos outros experimentos que mostra que, apesar ainda de a gente ter muitos problemas para resolver, para ter realmente aplicações postas em práticas, em produção, que a gente consegue tirar um resultado útil dos computadores quânticos. Para começar a aquecer aqui além da nossa experiência, de mulher para mulher, quais são as alegrias da área de tecnologia e a nossa... um pouco da luta. Eu queria trazer aqui um pouco da visão que é ser minoria numa área que precisa dessa diversidade, mas e luta normalmente pesa, né? Mas quais são as alegrias e as realizações como mulher dentro de tecnologia? Pri, quer começar aí? Eu acho que depois que eu fui entrando um pouco mais em tecnologia, mais mexendo em design de serviço e mexendo em outras indústrias, porque acho que a consultoria ela traz muito isso pra gente. A gente é forçado a aprender de muitos mercados. E ter tantas referências de mulheres em tantos mercados diferentes, fazendo coisas com tanto impacto, para mim foi algo que me inspirou muitas vezes a dar, às vezes, um próximo passo que eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Não tá muito ali na minha alçada. E ver outras mulheres que estavam nesse lugar, eu falava, puta, talvez esteja. Então, vai ficando um pouco mais próximo. Vindo para a PM3, eu cheguei na PM3, minha matrícula é 03. Eu fui a terceira pessoa da empresa. E vendo a empresa crescer, hoje, mulheres são maiorias na PM3. Tanto no dia a dia, mesmo operacional tático, mas entre as lideranças. Então, a gente conseguiu construir um ambiente que isso foi muito aberto. Que isso foi muito legal. Então, a gente às vezes brinca, não, tá precisando de mais homem na liderança. Não tá não, gente. Tá ótimo do jeito que tá. Não mexe não, tá incrível. E ter tido esse espaço de conseguir construir times que sejam mais diversos, que a gente consiga ter mais mulheres nesses espaços, tanto de liderança, até dos ciclos de mérito, de pessoas que vão sendo criadas ali, treinadas para se tornarem lideranças da empresa, foi super legal. Que bacana. Alegrias, Polly? Olha, tem, né? Eu acho que é muito gratificante quando a gente vê um mercado tão masculino em que a gente faz grandes e boas entregas, né? Eu acho que tem uma coisa o pensamento e a organização da mente feminina que acho que são coisas que são incomparáveis. E quando a gente consegue trazer isso para a execução do nosso trabalho, ali, para o dia a dia, acho que é muito prazeroso fazer, conseguir, acho que usar o melhor que a gente tem do nosso cérebro, né? Porque, de fato, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E coisas com qualidade, né? Porque a gente fala muito sobre... Ainda mais hoje em dia, né? Com essa coisa de ser multitask. E as pessoas são muito multitask com muita coisa sendo mal feita, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo mal feita, é melhor fazer uma só, né? Foca. Mas ainda acho que a gente consegue dar mais conta disso. E a tecnologia é algo tão dinâmico, né? É algo que o tempo inteiro está se renovando. E a gente tem um poder, né? O poder feminino de olhar para esses desafios sempre com uma visão de aprendizado. Eu acho que a mulher tem uma coisa do olhar o copo meio cheio, sabe? E de olhar os desafios e querer
construir e olhar tudo aquilo que impacta o entorno, né? Ali, tudo que é em volta. E eu acho que essas são as alegrias de a gente poder colocar em prática o nosso poder feminino ali dentro das coisas que a gente constrói dentro de tecnologia, né? É difícil, muita gente subestima, né? Porque a menina, né? O povo gosta de chamar a gente de menina, né? Então, a assim... menina da TI? A Você menina da TI. Da menina da TI, não? Olha... A menina é ótima, o cara é foda. O cara é foda, a menina é da TI. Isso aí. Ó, se for menina para dizer que nossa idade tá bem controlada, eu acho que até vale. Não, brincadeiras à parte, acho que a brincadeira pejorativa, né? Que sempre, volta e meia, a gente escuta no mundo de tecnologia, né? Mas acho que as alegrias são, de fato, conseguir construir e contribuir e fazer boas análises usando o melhor desse skill feminino que a gente tem, que homens, vocês estão anos-luz atrás, né? Mas sou muito feliz por estar dentro da área de tecnologia, né? Eu, mesmo sempre permeando ali, acho que nada é mais gratificante do que estar, de fato, dentro da construção técnica das coisas. E ver aquilo nascer, e fazer um desenho, ver aquilo acontecer. Acho que isso é o mais gratificante. Acho Quase que isso um instinto maternal, né, Pani? É. Ver aquilo nascer. Isso é verdade. Muito bacana. Olha, interessante, não tinha nem feito essa analogia, mas... Muito bacana. Paulinha, as suas alegrias aqui, você escolheu a tecnologia pelo que você contou, né? Exato. Quantas alegrias são? Por enquanto, várias. Espero que continue assim. Aproveitando para trazer ainda mais diversidade para a mesa, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem naturalmente o instinto do multitasking. Não. Então, eu me organizo para conseguir fazê-lo, mas não é nascido super em mim. Então, acho que isso também é super legal, né? Independente do sexo, né? do gênero, todo mundo também tem uma mega diversidade. E eu sempre acabo trazendo mais uma para a mesa. Eu sou casada. Beijo, amor, minha esposa. É fantástica também desse universo e me ensina muito. Então, para mim, eu acho que a minha alegria, independente da área que eu esteja, como liderança, você vê a transformação acontecendo por você simplesmente estar confortável em ser o que é. E isso convida os demais, como, por exemplo, né, você comentou das lideranças que você teve, femininas, que falaram, poxa, eu também consigo. Uhum. Eu também quero ser essa pessoa, né? Imagino que todas nós queremos também ser essa pessoa. E é um ato de coragem você ser quem você é, né? Sempre tentando ser sua melhor versão, mas é um ato de extrema coragem você ser quem você é. E de uma forma leve, de uma forma natural, de uma forma que convide os demais a também se sentirem confortáveis de ser quem eles são, num ambiente seguro, né? Onde realmente o foco é o trabalho, é a entrega e não você se preocupar com o que você está dizendo, como você está dizendo, obviamente mantendo as leis gerais de direitos humanos, pelo amor de Deus, mas para mim a comprovação diária de que você sendo quem você é e galgando e passando por essas adversidades, porque eu tenho a sensação tipo, cara, eu aguento, que seja eu, entendeu? Eu aguento, que seja eu. Para subir cada vez mais, para poder fazer essa transformação de uma forma natural, para mim é o que vem se comprovando e que é o que me faz mais feliz quando alguém me conta uma coisa que, puta, ninguém aqui sabe, mas eu me senti à vontade, queria compartilhar com você. Aí você vê a pessoa muito mais sorridente, muito mais leve, e já basta o Netflix na nossa vida para a gente criar um Netflix na nossa cabeça quando está trabalhando sobre tudo que podem estar pensando, sobre o que podem estar dizendo. Se a gente puder, como liderança, tirar isso, esse peso deles, para mim é o mais maravilhoso. E aí, como foi a experiência, galera? Se alguém quer já, porque Quem começa? Eu tô assim, num misto de, nossa, que sensacional, mas você vê que se você começa a estender muito e começa a ficar mais complexo, ele se perde, ele dá algumas... É o que você falou durante a entrevista dele. Ele tem aquela coisa de ser muito prolixo, né, de dar muita explicação. Palestrinha. A sensação o que eu nome tive é palestrinha. que o que eles fizeram? Eles devem ter feito alguma melhoria técnica, porque é notável, né?
Só que parece que eles pegaram o prompt de resposta do 3.5, jogaram ali e fizeram uma leitura de texto enquanto você vai perguntando. Entendeu? Porque o próprio GPT 3.5 ele já tem um contexto. Sim, sim. Mas eu acho que a melhoria foi na quantidade de processamento, porque a transcrição de texto gera muito mais tokens do que os 4.096 da GPT-4, que era o limite, né? E o tempo de processamento para poder dar uma resposta praticamente em tempo real ali, né? Então, o que eu acho mais legal, que foi a grande sacada, é quando você gera a resposta em texto, o texto ele não vem de uma vez, ele vem em streaming. E o áudio nada mais é do que um streaming de texto, porque ele vai sendo editado, então você não tem a resposta inteira no início da resposta, né? Então, o processamento vai sendo calculado enquanto ele fala, enquanto o sintetizador processa o texto. Isso eu achei sensacional. Eu quero fazer um adendo, mas antes eu quero ouvir todos vocês para a gente poder fazer um apanhado. Brunão. A palavra eu acho que é absurdo, velho. Eu nunca pensei que eu estaria num podcast sendo entrevistando uma inteligência artificial e que fluísse, querendo ou não, ele é palestrinha, né, igual você falou. Teve hora que ele tava falando que a gente tava né, querendo dormir aqui. Mas, cara, explicações boas, explicações não tão diretas, mas muito boas e cheias de conteúdo técnico. Isso daí é da hora também. E que foi setado porque a gente falou o contexto do podcast. No começo você falou que queria que ele fosse mais prolixo. Não, mas falei? Falou. Pô, mas depois eu falei pra ele ser mais legal. Acho que ele ficou com que... Ele ficou repetindo, talvez tenha o prolixo na... Ficou flegado desde o começo. Já estragou. Você achou o quê, Fabinho? É que o Bruno falou, que a gente percebeu. A gente tá falando com uma máquina, ou sei lá o que é isso, como a gente vai conseguir traduzir. Exato. Na minha visão, quando lançaram essa ferramenta, eu pensei que ele estaria interpretando a voz. E eu descobri junto com vocês que não. Na verdade, ele está convertendo a voz em texto, analisando o texto, respondendo em texto e lendo o texto. Isso. Então, por isso que ele não conseguiu... Absurdamente rápido. Mas tá lento ainda. Ele não tá fluido como uma pessoa. Na apresentação que eu vi do lançamento, ele conseguia interromper. Ele estava enxergando que a pessoa tá fazendo ali. Uma menina entra atrás do apresentador, faz um chifrinho. E ele pergunta, aconteceu algo diferente durante esse podcast? Durante essa apresentação, e ele fala, sim, no momento tal, entrou uma pessoa e fez uma orelhinha de coelho em você. Então, ele estava praticamente presente em tempo real na apresentação. Eu não senti isso aqui, sabe? E uma outra coisa que eu percebi bastante, por já estar usando bastante o GPT textual, a gente tem que ter a engenharia de prompt. Você tem que saber, antes de você simplesmente perguntar, você tem que dar o contexto, você tem que falar como ele deve... E como perguntar. E, assim, antes mesmo, Clauber, de você saber o que perguntar e como perguntar, é dar o contexto. É explicar para ela, agora você tem que atuar como X, o objetivo é resolver Y, atue e trabalhe dessa forma. Por exemplo, agora você é um desenvolvedor front-end, o nosso objetivo é criar um site mais otimizado dentro dos padrões e tal. Aí eu vou te fazer uma pergunta e ela vai te responder de acordo com o que a gente setou. Sim. Isso é engenharia de prompt. Eu acredito que deve ter o contexto no futuro para ter uma conversa dessa de uma forma que seja fluida. Sem setup antes. Mas eu tendo acho setup. Eu acho que a gente vai ter que ter uma forma de dar o contexto para ele já começar direcionado. Pode ser que o caso, que nem o Elton falou, seja prolixo, que ela começou a dar aquelas respostas longas e repetitivas e tudo mais, mas parece que depois ela não resetou. Né? Eu acho que a questão do contexto ela vai acontecer à medida que você sensorizar ela melhor, sabe? Aqui a gente usou só a conversa por áudio. Sim. Talvez, se a gente tivesse ligado, por exemplo, a câmera, ela tivesse mais informações para capturar. Será que isso já está disponível? Ainda? Então, está disponível. Você pode colocar vídeo e tal. Pode a ser gente que ela usou... soubesse quem que estava fazendo a pergunta e não achasse que todo mundo era o Elton. Exato. Exatamente. Teve algumas partes que era todo mundo... Não, mas eu não tenho expectativa de que, por exemplo... Foi falha nossa. Ela não chegasse assim e... Ela não vai entender pelo contexto... Ela não vai gerar um contexto pela imagem de cara. Mas eu acho que está perto disso. Sim. Então você liga a câmera, ela entende que é uma gravação de podcast...
entende o clima da conversa e adapta o contexto para que você não tenha que fazer engenharia de prompt para contextualizar a IA naquele momento. Talvez essa contextualização ela aconteça aos poucos pela sensorização da própria IA, né? Mas, ainda assim, a gente tendo feito esse setup inicial, né? Na edição a gente vai deixar aqui até a gravação do setup inicial que a gente fez. Eu acho que se comportou bem. Agora, o highlight para mim foi quando a gente perguntou às pessoas que estavam na mesa, pediu para que fosse feita uma pergunta para cada pessoa, e ela recuperou o contexto e a memória de 1 hora de conversa atrás. Sim. E realmente fez uma pergunta de acordo com a especialização de cada pessoa. Sim. E ficou mais incrível para mim ainda quando ela pegou vocês dois que têm o mesmo contexto e fez você criticar uma pergunta dele. Uma resposta dele. Exatamente. Isso para mim foi incrível. Sim. Isso para mim foi incrível. O que foi interessante também é essa questão que a gente no começo falou assim, você vai ser entrevistado. Isso. E no decorrer do tempo, eu pelo menos notei que ele começou a assumir o papel de host. Sim, e depois a gente deu o role. Vai. Né? Vamos botar ordem nesse negócio. Mas é muito interessante que você vê que parece que tem uma personalidade envolvida ali mesmo, né? Sim. A gente está conversando, você vai fazer uma pergunta para outra pessoa, em alguns momentos você vai ser perguntado, então, né? Eu achei interessante essa contextualização que ele foi dando no meio da conversa de passar de um entrevistado para também fazer perguntas, né? Sim. Achei bem legal. E teve um viés ali de querer ser... Assim, eu posso estar viajando um pouco, tá? Pode ser só a sensação. Mas eu percebi no começo ali que genuinamente estava animado para ser uma coisa meio divertida e tal. Aí não sei se a gente foi perturbando a ordem da IA e no final ela já falou, tá bom, vamos ser divertido nessa merda. Isso vale ressaltar que 2 vezes ela quis ir embora. Teve mais, né? Teve mais ali. Não vou a lugar nenhum, estou aqui. De saco Fala, cheio. caralho. A gente saiu de um hype que deu ruim, metaverso, para um hype que deu muito bom, IA generativa. Inclusive que foi o trem que atropelou o metaverso. Foi, exatamente. Aliás, né, o metaverso estava ali, de repente foi esquecido por IA generativa. Eu queria conhecer um pouquinho, primeiro, da tua visão a respeito de IA generativa. Se você está mais para Noam Chomsky, que fala que esse é um jeito que a gente encontrou de gastar muita energia no Vale do Silício, mas que de inteligência mesmo isso não tem nada, ou se a gente está olhando mais ali para um futuro onde, de fato, essa inteligência ela é capaz de, em muitos casos, substituir os seres humanos. Não, eu estou na frequência do Chomsky e na frequência do Nicoleles. E que eu me valho da proximidade extrema com ele, porque ele foi aluno do meu tio. Sensacional. Então, se você pegar aquele livrinho verde dele, que foi um dos primeiros, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao meu tio ali. Meu tio, ele era completamente não terráqueo, autista daquele nível absurdo. Ele falava 8 línguas, aprendeu todas sozinho. Ele morreu com quase 90 anos. Ele traduzia livros em alemão, dava palestra em alemão na Universidade Heidelberg. Então, sabe aquelas criaturas não terráqueas? Meu tio era isso aí. Trabalhou na NASA 1 milhão de anos, desde a década de 60, já acompanhando tudo que era estudo de neurociência. O que o Nicoleles fala? Ele fala assim, inteligência artificial não é nenhuma inteligência, muito menos artificial. Ele não é nenhuma coisa, nem outra. Eu acho que a gente pode ter ajudas que podem vir, mas eu continuo achando que, usar tecnologias, e a minha cabeça ela funciona assim, Charles. Você sabe que você já me conhece há muitos anos. Eu olho tecnologia de um lado, filosofia do outro. No meio de tudo isso, qual é a mudança antropológica que nós podemos ter? Então, na realidade, eu não consigo olhar a tecnologia sozinha quando eu não confronto com filosofia. Então, eu pergunto, o próprio
próprio chat GPT ou a generativa, ela é nada além de um editor de texto. Nada. Porque ela só se vale do que já tem. Ela é um organizador muito poderoso? Sim, porque nós nos rendemos ao tempo. Se eu tenho todo o tempo do mundo, eu não preciso disso. Como eu não tenho mais todo o tempo do mundo, porque a gente não tem nem mais tempo para pedir um pouco de tempo, para ressignificar o tempo, porque o tempo não vai te dar tempo para você fazer isso, ele vai sequestrando o tempo de você. Não é isso? Sim. Então, por que eu preciso de algo que me ajude na estruturação de coisas que já existem e que não estão visíveis? Então, ele faz muito sentido quando você precisa fazer coisas óbvias que te tomam tempo. Inteligência, onde ela está? Se tudo que ele organiza já existe. Então, essa é a questão primordial de todo mundo que eu me bato todos os dias, que acha que inteligência artificial poderá ser um oráculo. Inteligência artificial não é um oráculo. E se todo mundo esqueceu, em 1852, com os irmãos Green, já era usado. Então você fala, isso é uma hype hoje? Não, ela já era em 1852. Porque quando os irmãos Green escreveram Branca de Neve, a rainha amada Branca de Neve já usava ChatGPT. Excelente. Óbvio. Claro, excelente. Claro. Alguém chegava e falava assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda no reino do que eu? O espelho, o que ela falava para ela? Não. Alô, criatura, se liga, né? Tem gente muito mais bonita que você. Quem? Branca de Neve. Só uma vez ele falou isso. Deu ruim no algoritmo ali. Deu nada. Já tinha sistema de reconhecimento facial e você já sabia qual era o algoritmo da beleza. Porque senão eu não conseguiria saber quem era Branca de Neve, que ela era a mais bonita do reino, porque ela comparava algoritmos. É que ainda não tinha filtro no Instagram. Provavelmente não. Em vez de eu brigar contigo para atualizar todos os módulos, se você usa só esse um método, tem um monte, mas você usa só esse. Por que você não faz um facade, o objeto em memória só tem isso exposto? Porque o resto você escondeu, você não usa. Quando ficou crítico para você instalar aquele patch? Ou trocar essa lib? Quando o ataque tá nesse, aí você se lascou, tá nesse, vai precisar mexer. Ainda assim, você não criou o facade? E eu fiz isso já numa empresa que eu passei. Tava sob ataque, em cima de um camarada parecido com esse. O que acontecia? Em vez de mexer o carrossel, a gente foi lá e o ataque é nesse parâmetro, que é a posição que ele está, nós vamos chumbar 0 aqui. No facade, não interessava o que vinha de input do usuário, ele via as primeiras 5 fotos e lasque-se. Enquanto a galera não trocar para... Pelo menos eu criei dentro do facade um bloquezinho ali, um patch, um tapa-buraco. Só vê as primeiras 5. É ruim? É. Mas o site está inteirinho no ar e não está tomando injection. Cara, eu fiz um facade. Por quê? Porque o objeto em memória só tem isso externalizado. O resto não tá lá. E a gente pegava no log o maluco se batendo pra tentar atacar de tudo que é jeito, passando mal e nada. E não entendi o porquê, né? Porque ele vê só a ponta. Ele vê e se matando ali, não entendia, não ia pra frente. Por quê? Na hora que ele pegava, ele já tinha avançado um pouquinho, ele sabia o que estava instalado no ambiente, sabia que era o WordPress, sabia que tinha... E não ia pra frente o ataque dele. Outra coisa que eu deixei os caras passando raiva, às vezes a gente gasta tanto tempo, né? Com coisas sofisticadas. WordPress judia. Sofisticado. Né? Judia da gente. A gente judia. Mas olha que legal. E eu vi o cara passar mal. Isso em 2008, tá? Quando o melhor que eu tinha de automação era um puppetzinho. A gente montava o ambiente e no momento da instalação estava em read e write o file system do WordPress. Mas porque eu estava instalando. Atualizei, terminou ali o negócio, todo o conteúdo era montado num NAS. E lá na origem do NAS, mudava só para read-only. Cara, tava escorrendo o VUM do negócio, tinha um monte de tema com problema ali instalado. O cara injetava código que injetava e batia o quê? Falha de I/O. Eu não consigo escrever, irmão. Tá em read-only. Fala, velho, o read-only segura ataque. Tem noção do nível de... Eu acho que o máximo da sofisticação é a simplicidade. Quando o troço fica simples, você atingiu o ápice. É maravilhoso. Né? Cara, você só troca. Na arquitetura inteira, você só troca. Fala assim, precisa trabalhar com uma tecnologia que está com muito problema sujeito. Não tem problema. Não é por isso que eu preciso ser inseguro. Eu vou ganhar nas outras camadas. Porque eu também não preciso usar o disco da máquina. Preciso? Tá, então o lugar do WordPress nós vamos montar remoto. Mas para quê?
Porque eu vou travar lá. Se o cara ganhar o SO do local aqui, tá travado no ponto de montagem, irmão. Vai ser feliz, tenta a sorte. Eu passei por um caso parecido com esse com o WordPress. O WordPress ele é uma coxa de retalho, né? Sabe que ele fez o propósito dele. Sim. Né? E a gente tinha muito problema aqui, inclusive, sobre com o WordPress. E, cara, era o WordPress, tipo, desses que são instalados em hosting padrão. Eu falei, não, cara, vamos resolver isso daqui. Trouxe o WordPress para um Docker, um container efêmero, né? Então, perfeito. Se o cara hackear, eu restarto pode. Acabou, já era. Tem só um disco para só aqueles contents que ele faz o upload das imagens, para ter uma unidade persistente para armazenar esses conteúdo de upload, etc. Mas que não fala com o file system, porque é um disco de blocks dentro da própria nuvem. Na frente botei o Nginx, então o cara não tem contato nessa VPC, fala só com o outro na porta 80, no 8080. Então se ele cair no Nginx, ele não chega no WordPress. E na frente do Nginx coloquei uma CDN. Acabou. O cara não chega lá na ponta. E se chegasse, restart o pod, porque é efêmero. Né? Maravilhoso. Então, cara, pode... Eu canso. E o cara que faz esse tipo de exploração, ele quer facilidade. Opa. Né? Acho que é muito semelhante ao crime natural, né? O cara não vai assaltar. Ele tem uma velhinha e um halterofilista. Ele vai na velhinha. Ele vai na velhinha, né? Então o cara vai ali, ele, porra, não, ele já desiste e vai pro próximo, né? Então você tem que cansar o cara. Isso que eu chamei de gestão de segurança. É tornar caro, cansativo. E veja, o fraudador, apesar de malicioso, ele não é idiota. Ele quer fazer projeto. Ele quer botar 10 para tirar 100. Ele quer botar 10 para tirar 1000. Num dia bom, ele quer botar 10 para tirar 10 mil. Legal. Se você fizer esse maluco vir aqui, botar 100 e tirar 10, ele não volta nunca mais. Porque não faz o menor sentido. Fala assim, eu fiquei vulnerável? Não, e nem precisa. Eu preciso só tornar amargo o serviço pro cara. Mas duro, né? Sofrido. Ele acha outro caminho. Você não precisa ser... Porque ser vulnerável é virtualmente impossível e super caro. Porque você pode ter aliciamento interno. Você pode chegar em qualquer nível. Porque sempre tem uma última barreira ali que pode ser vencida eventualmente com um suborno e por aí vai. Sim. Inclusive, Rafael, até tinha anotado aqui pra gente comentar. Por favor, que me traz de volta pro tema se eu estiver devagando. Você tá no tema. A ideia aqui é essa, cara. Se a gente não devagar e não viajar, o episódio não foi bom. Mas eu quero pegar o gancho que você falou sobre aliciamento interno, etc. Porque essa semana a gente teve um caso, eu não lembro exatamente qual foi o banco, mas um caso de vulnerabilidade de segurança. O cara colocava um sniffer interno através de um eletricista dentro do banco. Meu Deus. E aí ele comprava a credencial, e aí nesse sniffer interno ele conseguiu chegar no IP das aplicações, e com acesso remoto ele chegava com a credencial. Que maravilha. E conseguia fazer a transação direto na aplicação. Inclusive, eu trouxe esse caso para a gente comentar, porque foi um assunto que a gente discutiu internamente na equipe, justamente para a importância de você ter microsegmentação da rede. É aquele caso que a gente sempre comenta aqui, né? Tornar o trabalho do cara difícil. Perfeito. Beleza, amigo, você botou um sniffer aqui, você vai ficar nessa redinha aqui com 5 máquinas. Até pensando em ransomware, isso é extremamente importante. Sim, compartimentalização. Para você não ter uma propagação em massa, né? Perfeito. E, o cara, eu acho que era um eletricista que trabalhava com caixa eletrônico e tal. Cara, como é que essa rede que estava no caixa eletrônico chegou no sistema transacional das aplicações? APIs, irmão. Hoje em dia está super complicado você falar de perímetro, né? Porque tem a história das meshes, das APIs. Você vai a depender do modelo de squad, você vai perdendo um pouco o controle. Depende do nível de autonomia, porque tem as arquiteturas mais centralizadoras, mas tem aquela galera que tem um nível de autonomia bastante bacana. Mas olha que legal o ponto que você tocou. Não é só pensar na solução. De novo, eu volto no desenhar o problema. Se a gente desenhar, começando... Passo zero do meu cursinho lá de modelagem, o que é? Primeiro, você seta e identifica o perfil do seu atacante. E quando você identificar aqui, crime organizado, não tem a inocência de desenhar processos simples de feito verifica. Você vai ter que subir o nível. Por quê? Crime organizado ele usa muito. Primeiro eu vou tentar te corromper.
vou te arrumar aqui uma graninha e você vem. E se você for interessante para mim e não topar a corrupção, eu vou te coagir. Ou sabe aquela tua filha lindinha que você levou para a faculdade? E aí começa. E ele vai tentar no extremo ali te quebrar. O único jeito de eu te tirar da alça de mira desse cara é que você tem que ser um inútil pro crime organizado. Não adianta nem você sumir. Fala, cara, é impossível eu te ajudar. Quantos processos na sua empresa você pensa nesse nível de garantir que a pessoa, o fulano, né, a integridade física está preservada? Porque é inocência você achar assim, o gestor vai aprovar agora quando eu fizer tal. Você só tá jogando o gestor na linha de ação. Quanto maior o cargo executivo, maior é a quantidade de acessos que ele tem, porque todo mundo dá acesso. Não, o executivo precisa de acesso, já pede para ele. Precisa e aí, nada. não precisa. Então, mas é uma cultura de... Não, né? ou então você Medo de coloca falar, tudo aquilo que está nas pontas, você condiciona a aprovação desse cara. Aí o cara pega e... aprova. E aprova. Ou então o atacante pega o acesso do aprovador. Acabou o jogo. E aí ele aprova tudo isso daqui. Olha que inocência. Sim. Então, assim, é muito trivial. Então, como que você desenha processos mais inteligentes que... E vamos ver, a gente estava comentando do teu cluster, do seu podzinho. Tá bom. Você concorda que antes o atacante ia atrás de máquina? Porque as máquinas, a máquina tinha nome. Eu cuidava das minhas máquinas. Cara, eu tinha aqui o firewall que era no fulano de tal. Eu tinha aqui as máquinas que também, né, a Galileu, não sei o quê. Você criava ali a lógica que você queria. Não, isso aqui são os renascentistas. Você cria uma lógica e dá nome para a rede inteira. A gente fazia isso. Tá. É quase quem se preocupa um artesanato. Hoje, mas quem que se preocupa hoje com a esteira de build estar blindada e com o repositório de código-fonte estar blindado? Porque, veja, eu, atacante esperto de hoje, eu não vou bater na sua produção. Eu vou cair para dentro do seu Git. Quem vai me entregar em produção é você. A sua esteira vai me entregar. Eu não vou roubar a credencial. Você vai me dar a credencial. Esse é o atacante esperto de hoje. Ele está indo atrás dessa galera. E aí, como que você gerencia esse controle de acesso de verdade, né? E faz essa estrutura, porque assim, abrir mão disso é impossível com o ambiente efêmero que a gente tem hoje, aproveitando o nuvem. Para eu tirar o melhor dos negócios, eu preciso disso. A gente já hardenizou essa parte direitinho, porque esse é o ponto frágil hoje. Se eu cair ali para tua esteira, irmão, eu vou fazer... Você tá com um trampolim pronto para cair na produção. Olha que louco. Você não acabou de falar de compartimentalização? De que adianta se compartimentalizar todos os serviços do seu banco, só que ao mesmo tempo aquela esteira chega em todos os containers e os compartimentos? É como se não tivesse lá. Não faz diferença nenhuma. Eu não vou atacar as bordas. Eu vou atacar o cara que manda em todo mundo, que é a automação do gerente libera, porque no final do dia é isso. Ou da Gmood. E a gente teve nesse meio do caminho aqui a evolução das metodologias ágeis e uma visão mais de CX, de visão orientada ao cliente, né? Você acha que essas metodologias ajudaram esses líderes a sair um pouco desse estereótipo do chefe lá do modelo de waterfall, que era muito mais centrado em ser um PMO praticamente e ter mais contato com o negócio, ter mais centralidade no cliente? Isso ajudou a formar essa geração mais versátil? Eu não acho que ajudou a formar, mas ela é um instrumento dessa geração. Essa geração tem mais consciência disso, né? Então, eu sempre brinco que a TI, hoje em dia, ela tem uma agenda óbvia e uma agenda não óbvia. A agenda do cara de TI, do líder, ele tem a agenda óbvia, aquela mais tradicional. Eu tenho que tratar o meu legado, certo? Mas tratar o legado não é migrar para a cloud. Tratar o legado é ter noção de arquitetura, de você trabalhar com instâncias, com multisserviço, com colaboração, com arquitetar de uma maneira que possa ser picadinho, para que você possa, por outro lado, você criar um monte de API picadinha, você tem que ter um super administração disso, que isso vira um negócio ingovernável também. Então, tem um lado, agenda óbvia, tem primeiro legado. Segundo é cloud, ou seja, legado não é cloud, mas cloud é uma agenda. E cloud tem que ter administração. Se você não você brincar com cloud e fizer de qualquer jeito, teu custo vai estourar. E fora a bagunça que fica a tua estrutura. Você sai de uma organização hierárquica, monolítica, que, por pior que ela seja, ela tem sua forma de trabalho, você vai para a cloud, você tem que entender como é que você está organizando isso. Mas cloud é uma agenda óbvia também.
A terceira agenda óbvia é DevSecOps, ou seja, que não tem a ver com o cloud e com o legado. É uma questão de método. Então, você tem que trabalhar hoje sabendo que DevSecOps e metodologia ágil. Você tem que trabalhar com isso. A quarta agenda, que eu acho que é super óbvia também hoje, principalmente no mercado financeiro, é seguir a agenda do Bacen. Se você não está seguindo a agenda de inovação do Bacen, você está fora do jogo. E essa agenda é óbvia, porque ela está colocada, ela está aí. Aí você tem uma agenda que é não óbvia. A agenda não óbvia é pessoas, aquilo que vocês tratam aqui, que é educação de gente, é tratar a gente, atrair, reter, ter visão de diversidade e inclusão, ter uma visão evolutiva das pessoas, saber como é que você encarrega, saber que você vai perder, mas que você está formando, isso é bom para o país como um todo. Então, a agenda de gente não é óbvia. Todo mundo fala, não é RH, agenda de gente. Tem outra agenda que você citou agora, que não é óbvia, é de Customer Experience e Design. Então, tem empresas hoje que tem uma área inteira de design e CX. Eu falo CX e design, ela é carinho genuíno com o cliente. Porque a agenda óbvia, todo mundo vai fazer. Bem ou mal, pode ter algum diferencial. Mas a agenda não óbvia é que vai fazer você ficar diferente junto a teus clientes. Então, por exemplo, o CX Design é uma das agendas não óbvias que existem hoje. E tem várias outras também aqui. Então, eu acho que essas agendas, por isso que eu lembrei do CX Design, elas são instrumentos. O bom líder que prestar atenção é aquele que vai conseguir atender melhor o mercado, atender melhor o cliente, entender coisas. Quando você fala de CX, você fala, por exemplo, de desenvolver coisas para os cegos, que ainda não é uma agenda óbvia. Infelizmente, no meu tempo, eu liderava isso, nos meus tempos de banco, a agenda de acessibilidade digital. Não era uma agenda óbvia. E para você colocar isso na cabeça das pessoas, você tinha que dizer assim, olha, tem 12 milhões de deficientes visuais no país. Não que todos são cegos, mas todos são caras que precisam que a gente dê uma atenção. Sabe por quê? Senão ele vai para o banco vizinho. Não é uma questão do certo a fazer, é uma coisa de ONG. É uma questão, se eu não prestar atenção em CX, ele vai para o banco vizinho. Porque a gente fala, tem cegos, você tem daltônicos, você tem autistas, você tem vários tipos de... os idosos, ou as pessoas que têm visão, têm dificuldade de visão, você tem que prestar atenção e criar acessibilidade para isso. E acho que é uma agenda que não é óbvia ainda, e essa faz a diferença. Porque o cego, ele também compra passagem. Ele define se ele vai na Decolar, vai numa outra. Se ele vai comprar da Gol ou da Latam. Se ele vai no Itaú, no Nubank ou no Bradesco. Isso faz toda a diferença. E vou dizer para você que há 12 anos atrás, quando a gente clicava nos nossos bancos, na entradinha do login, 1 e 5, 2 e 3, 4 e 7. Você sabe o que é que o cego escutava? Clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Essa era a preocupação que a gente tinha com esse cliente. Não é com esse cego, com esse cliente, que eu perdia para o cara que colocava no voice over 1 e 5, 2 e 3, ele falava aquilo e a gente não tinha essa noção. Até o dia que a gente colocou cegos junto de tecnologia e produto para fazer esse design inclusivo junto com as equipes de produtos. Então, acho que o CX faz diferença. Não acho que ele moldou o líder, mas o líder que teve a visão cliente, ele acaba usando o CX design para direcionar e construir algo que o mercado queira mais, que vai vender mais, que vai ser mais inteligente. E acho que tudo se conecta de alguma forma, né, Bezerra? Porque quando a gente fala da experiência do cliente, vai desde o design aí, que é a parte de usabilidade e acessibilidade, mas também da experiência que ele tem, visão de fora da empresa, né? Então, como que ele se sente em relação à empresa? Porque quando a gente está dentro da empresa, a gente tem uma visão muito mais granular e departamental, né, dos processos. Quem está de fora vê só aquele banco, aquela empresa de uma forma única. E você, como líder de tecnologia, tem que ter essa visão de como que esses processos se conectam de forma eficiente para que o cliente tenha uma visão satisfatória e eficiente lá na ponta, né? Porque senão a gente acaba trazendo a visão burocrática que a gente tem internamente da empresa, impondo para o cara lá fora, isso vai ser uma péssima experiência. E isso aí conversa muito com o assunto que é a tua praia aqui, né, Pri? Que é produto. Como é que esses produtos se conectam e traz uma experiência bacana para o cliente na ponta, né? Sim, e eu acho que isso é até um ponto de visão sistêmica. Tem líder que vai tirar isso de letra e que vai conseguir juntar todas essas pontas e pensar em todas as agendas que você foi falando. E tem líder que vai ter uma dificuldade extrema.